Olá pessoal, queridos colegas de profissão, alunos também de graduação, tanto de pedagogia quanto de letras. Hoje estou iniciando mais um curso de extensão, é um estágio híbrido da Uninter. A minha graduação é em pedagogia segunda licenciatura e é um estágio do ensino fundamental. E eu discutirei nessas aulas a importância do ensino de literatura no ensino fundamental 1. Ensino fundamental 1 é aquele que vai do primeiro ano ao quinto ano, ok? Meu nome é Alessandra, estamos em novembro de 2020, então convido vocês para assistirem minhas aulas, tá bom? Obrigado pelas inscrições. Então vamos lá. Então o curso de extensão é sobre a importância do ensino de literatura no ensino fundamental 1. As inscrições foram abertas dia 26 até o dia 5. Hoje, então, é dia 9/11, a nossa primeira aulinha. Teremos 4 aulas nesse curso. A primeira é hoje, dia 9, a segunda eu vou liberar dia 13, a terceira dia 16, a quarta dia 20. Eu coloquei o horário das 20 às 21 horas, mas como vai ficar gravado, né? Cada um assiste a hora que conseguir, né? E vai ter certificação de 4 horas para aqueles que já fizeram inscrições. Os 5 primeiros inscritos teriam essa certificação, ok? Sobre a certificação do meu curso anterior, ainda não foram emitidas pelo e-mail, por causa da quantidade de certificações que a Uninter ela está ainda preparando, tá? Mas com certeza cada um vai receber, e muito obrigado por aqueles que visualizaram as minhas aulas anteriores, né, curtiram e comentaram, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira aulinha, então, sobre a importância do ensino de literatura no Fundamental 1, tá bom? Vamos agora falar aqui no princípio sobre os objetivos desse curso. Eu quero orientar, então, esse professor para que ele possa, dentro do âmbito de trabalho, unir a teoria que eu vou apresentar juntamente com a prática, que eu fiz uma sequência didática na última aula. E assim estimular e instigar os educandos para uma leitura prazerosa dos textos literários, a fim de que se perpetue o hábito de ler, que é extremamente importante, né? E que se teçam o próprio conhecimento a partir do envolvimento com a leitura e o letramento literário, que a gente quer chegar no letramento literário do aluno, com este curso que eu estou dando, ok? Também eu quero estimular e capacitar o trabalho do professor ou dos alunos de pedagogia e licenciaturas em letras, para que esses possam desenvolver em sala de aula estratégias de trabalho com a leitura de obras infanto-juvenis, aliadas novas ferramentas tecnológicas e novas metodologias nas aulas de português e literatura nos anos iniciais do ensino fundamental. Também eu quero contribuir com uma sequência didática, então, para ser aplicada em sala de aula com os alunos do 4º e 5º ano. Eu peguei essa faixa etária, na sequência didática vocês vão perceber, porque eu vou trabalhar com charge e com tirinha. Então, há uma certa necessidade de uma cognição um pouquinho maior, né? Principalmente para poder entenderem a linguagem de charges e tirinhas, né? Então, eu peguei esse nível de 4º e 5º ano, que é muito mais fácil trabalhar com eles, tá bom? Vamos para o próximo slide. O que será tratado nessas 4 aulas? Então, primeiramente, nós vamos discutir sobre mudanças sociais e políticas dos últimos séculos, as quais afetaram a escola e, por conseguinte, os alunos que deixaram de ser meros receptores de saberes, né? Não somos mais considerados a tábula rasa, né? Que antigamente os filósofos consideravam, né, as crianças, né? Abordaremos sobre o ensino tradicional de literatura e a importância de uma metodologia voltada para um aprendizado significativo. Também discorreremos sobre a possibilidade de trabalhar os textos literários de maneira semiótica e dialógica com as novas tecnologias. Entre elas, então, a gente vai usar o audiovisual e os vários gêneros textuais. Apresentaremos uma proposta, então, para finalizar o trabalho,
com o livro Menina Bonita do Laço de Fita, para trabalharmos com a diversidade e com o preconceito. Então, por isso que a gente pensa no aprendizado significativo. Não é apenas a leitura por ela mesma. A gente quer que a criança entenda por qual motivo que ela está lendo aquele livro. Nós queremos chegar no letramento literário desse aluno. Então, abordar todas as questões sociais que vai vir então neste livro. Ele é infanto-juvenil, né? E ele discute muito sobre essa diversidade, sobre esse preconceito. Então, eu elegi esse livro porque eu achei muito interessante para essa faixa etária também. Vamos para o próximo slide. Então, vamos introduzir. O nosso trabalho agora é sobre a literatura e a escola do século XIX e sua herança para a atualidade. Ao longo da história, segundo Mello e Urbanetes, 2012, a educação nem sempre atendeu aos interesses de classes, por se constituir como processo vital. Os homens se educavam no contato direto com a natureza, mediante a apropriação coletiva dos meios de produção e dos resultados do trabalho. Foi com a ascensão da burguesia ao poder no século XIX que ocorreram mudanças referentes ao processo educativo na escola. Foi a partir então do século XIX, com a burguesia no poder, né, que começaram a pensar então na educação dessas crianças. Havia necessidade de mão de obra qualificada para acompanhar a evolução dos meios de produção, acendendo desta forma mudanças estruturais então na nossa sociedade. Desta forma, a escola até então era pautada em uma educação mais geral, ela não era sistematizada. Foi substituída então por uma escola com finalidades mais específicas, passando a ser alvo de projetos políticos específicos para cada período histórico, sendo que o projeto burguês de educação resumia-se a formar indivíduos cumpridores de lei, instruídos para o bem e adaptá-los às necessidades de produção da época. Nesse sentido, o ensino era centrado então na figura do professor, que transmitia o seu conhecimento de forma expositiva aos alunos, ficando claro que o discente não participava do processo do conhecimento. Então aqui eu trouxe 3 imagens, estão disponíveis na internet. Essa primeira imagem a gente percebe, né, os alunos... Se a gente for perceber, né, a organização em sala de aula ainda continua a mesma, um aluno sentado atrás do outro, né? Mas era muito mais rigoroso, no sentido de que as crianças, elas não podiam participar da aula ativamente como participam hoje, não podiam dar suas opiniões, né? E o professor, ele centralizava o seu poder, né? Ele era o mandatário da sala, ele que mandava, né? Tanto é que aqui nessa imagem que a gente tem aqui, ó, segue meu cursor, isso daqui é uma palmatória, né? Ela era a palmatória disciplinadora. O aluno errava uma leitura, alguma coisa, ou fazia alguma brincadeira, ria de alguma coisa, ele tomava uma palmadinha com essa palmatória. Essa aqui é de madeira. Isso tudo no século XIX. E anteriormente também. Deixar claro que os alunos não eram todos que podiam frequentar a escola, né? Geralmente os burgueses dessas famílias mais abastadas, certo? Aqui nós temos outra foto, essa aqui é uma foto mesmo, chega a estar até cortadinha aqui no meio, com as crianças, né, observando a professora. A professora, ela centraliza. Hoje, continuamos com esse mesmo modelo de escola, né? O professor, ele fica lá na frente expondo, só a diferença agora, né, é que o professor, ele indaga muito, né, os alunos, ele orienta muito leituras, né, e o aluno participa conscientemente da aula, né, ele critica, ele também faz parte do conhecimento, do processo do próprio conhecimento, né, tanto o professor aprende, quanto também o aluno aprende, com o nosso novo modelo, né, de sala de aula. Neste contexto de grandes transformações, que é aí que vamos chegar, né, surgem os pensadores da educação. Nós temos Jean Piaget, nós temos Levi Vygotsky, Carl Rogers, Henry Wallon,
Paulo Freire, né? Entre outros. E alguns modelos, então, de escola. Nós temos da escola tradicional para a escola nova. Temos a escola nova tecnicista e a escola nova popular, o que permitiu a reestruturação do ensino que conhecemos hoje, um ensino que busca o progresso humano e social verdadeiramente humanizado. Quando a gente fala em humanizado, me vem muito à cabeça Paulo Freire, né? Com a sua educação humanizadora, né? E esses outros psicólogos e sociólogos, né? Estudiosos da educação e também do processo de formação da criança e da cognição, ajudaram muito o que hoje se transformou na nossa pedagogia, né? Uma pedagogia humanizada, que pensa então a partir do que a criança já sabe para o que ela ainda tem que adquirir ao longo do processo de aprendizagem, né? Então aqui, final da Idade Média, no século XVIII, início da Idade Moderna, no século XIX, a criança deixou de ser vista como adulto em miniatura. Então até essa época, tanto as roupas, né, quanto a forma de educar um filho, né, de se constituir como família, essa criança ela era vista como adulto em miniatura. Novo modelo social e o surgimento da burguesia, a família moderna, onde a criança passou a ser protegida e ensinada. Então, a partir desse momento, né, quando entrou essa idade moderna do século XIX, que a burguesia ela assumiu o poder, né, não mais os nobres, não mais o clero, né? Então houve esse novo modelo social, esse surgimento dessa burguesia, dessa família, né? Pensando então em como criar, né, esses filhos, né? Como proteger, de que maneira deveríamos ensinar essa criança. Estabelecimento também da classe escolar, criação de modelos escolares, né? Pluralidade de concepções, então a gente tem Rousseau, tem Pestalozzi, Froebel, de Crowley, e quase no século então XIX nós temos o Montessori, que até hoje temos muitas escolas que se pautam muito nessa pedagogia, né, Montessori, até chegar aos pensadores que contribuem para nosso ensino atual. Então aqui, ó, o Montessori, que a gente usa até hoje, é o olhar sobre a criança, não mais sobre o educador. Então, a partir do final ali, quase chegando, final do 18, quase chegando ao século 19, então, a gente tem essa nova percepção de ensino, né? Então, aqui a gente tem Felipe Aires, que é um livro sobre a história social da criança e da família, né? Que aqui ele é um historiador e ele faz assim uma pesquisa muito exaustiva em torno do século, a partir do século XV, XVI, ele vai pesquisando em fotografias, aquelas imagens que a gente tinha naqueles papiros, né? Os desenhos, como eram, né, a criação dessas crianças, como eram vistas essas crianças, né? E esse livro aqui foi muito, muito importante para mostrar que de tal século até ali o início do século XIX, a criança era visto mesmo como um adulto em miniatura, né? Então aqui a gente tem uma imagem provavelmente dos nobres, né, pelo feitio das roupas, né, são tudo muito empiriquitadinhos, as meninas de vestidinho, mas pode ver que não é roupa de criança, não é a roupa que nossas crianças usam hoje em dia, né, é roupa de adulto numa criança, né. Então aqui nesse outro slide nós podemos ver algumas brincadeiras, os adultos e as crianças brincavam então das mesmas coisas. Isso aqui é uma pintura do século XVI. Então, esses círculos aqui foi o que coloquei. Então, aqui a gente percebe ó, as crianças brincando junto com os adultos, era tudo a mesma coisa, é criança em cima das costas de adulto, adulto em cima das costas de criança, então eles também jogavam, as crianças jogavam junto com os adultos, não tinha brincadeira específica das crianças, né? Isso aqui a gente gostava muito de fazer, ficar virando de ponta cabeça. Muito bonitinha essa imagem aqui.
uma pintura do século XVI, tá ok? Aqueles brincando ó, com os bambolê, né? As pessoas aparentemente são adultos, né? Brincando de bambolê. Então brincava tudo junto. Aqui parece Três Maria, não sei, a gente fica imaginando o que pode ser, né? Então, ó, em cima aqui de uma cerca também, as três parece de brincando de cavalinho de pau, de ponta cabeça. Tem várias imagens diferentes aí, mostrando como que era uma brincadeira desse século, né, do século XVI, e que as crianças brincavam junto. Era muito normal, não tinha a brincadeira da criança e o jogo do adulto, todo mundo brincava junto. Portanto, assim como a escola se transformou ao longo da história e ainda necessita de transformação, né? O aluno também sofreu suas mudanças, tornou-se, conforme Paulo e Silva, 2008, um sujeito da crise da modernidade. E reconhecer esses indivíduos presentes hoje nas instituições de ensino de qualquer nível é uma etapa inicial no caminho da prática educativa. Por isso, o aluno, que era visto então como uma tábula rasa pela escola tradicional, é um ser passivo, sem espaço para desenvolver sua personalidade, né? Hoje ele é visto como um ser ativo, que constrói seu conhecimento de forma crítica e participativa no meio social que vive. Nesse sentido, precisamos de uma escola que assuma seu papel de agente da educação, reconhecendo seus indivíduos e a comunidade que está inserida. Então, a necessidade então desse diálogo com o aluno dentro da sala de aula. Então, a gente veio no início da aula demonstrando como é que eram então como é que era a escola tradicional e como foi se desenvolvendo até chegar na escola que temos hoje, né? Como é que foi esse processo, né? A vitalização que ela foi sofrendo de acordo com os novos pensamentos, com as novas teorias, né? E é super importante a gente saber que graças, né, a todo esse panorama histórico hoje, claro que a gente precisa ainda que ainda tenha muita mudança, porque a nossa escola ainda sabemos que ela não é uma escola inclusiva, né? Então, muitas crianças que têm problemas, principalmente problemas relacionados ao cognitivo, ao intelecto, né? Não tem respaldo nessas escolas tradicionais nossa de hoje, né? Que teria de ser uma escola participativa, né? Uma escola em que a família fosse muito bem acolhida e na realidade ainda precisamos batalhar muito por esse espaço dentro das escolas, né? Muitas vezes os pais são recebidos no portão, muitas vezes os pais não são chamados quando o aluno não está bem, né, na escola. Muitos pais às vezes não têm condição de seguir o filho. Hoje mesmo estamos vivendo uma época muito difícil de pandemia, a gente sabe, e tem muitos pais que não têm condição no sentido de que não receberam uma educação para poder ensinar os seus filhos, ajudar seus filhos em casa. E as escolas não têm um preparo para poder atender essa família, atender esses pais, atender esses alunos. Então, ela não está sendo nem um pouco inclusiva, então a gente precisa muito de mudança. Por mais que a gente tenha já vivenciado muita coisa, mudado muita coisa, né? Ainda precisamos mudar muito ainda, né? Precisamos evoluir muito essa prática educativa, né? Inserir mais esse indivíduo dentro da escola, né? E a escola dentro da sociedade, não é mesmo? Vamos para o próximo. Pensando nessa nova escola, nessa nova geração de aluno, ambos inseridos em um mundo digital e capitalista, o ensinar aponta para inúmeros desafios. Nessas aulas, essas que vamos começar a interagir, né? Propomos responder algumas questões pertinentes, de maneira a guiar o professor no seu ofício diário, o de mediar os saberes, através de uma ação docente que vai além do seu conhecimento específico,
dominando novos processos de ensino-aprendizagem, ultrapassando o ensino tradicional. Então, aqui nós temos uma frase de Paulo Freire, que ele diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, é essa mediação que ocorre entre o professor e o aluno e entre os próprios colegas também, porque a criança, quando ela expõe o seu pensamento, né, quando ela expõe o que ela pensa sobre alguma situação do seu dia a dia, ou alguma situação decorrente de algum conteúdo que o professor está expondo em aula, então que ela é convidada a expor, né, o que está pensando, então aí ela está também possibilitando que o outro, o colega mesmo, construa junto com ele esse conhecimento. E a gente percebe que essa leitura ela é decorrente também dessas possibilidades que nós, como mediadores, né, dentro de uma sala de aula, né, nós demos a vez para o aluno o tempo todo, né, indagando ele, ajudando ele a pensar, né, e ao mesmo tempo também aprendemos com isso. Vamos para o próximo slide. Então, em função disso, nos questionamos: como manter nossos alunos do ensino fundamental motivados em nossas aulas, em especial nas aulas que, quando se faz necessário a leitura de textos literários? Sabendo que literatura como disciplina vem sendo tão desvalorizada dentro da escola, sendo que com essa disciplina podemos resgatar nosso aluno, sua identidade, buscar sua autonomia, criar vínculos afetivos, torná-los críticos e participativos. Então, de que maneira nós podemos motivar essas crianças, né? Principalmente quando tem que ler. A criança não gosta de ler, né? Ainda mais texto literário. Ai, que chato, professora, tem que ler esse monte de página. A criança gosta de ler, no máximo uma página já está fechando o livro, né? Muitas crianças, né? Claro que existe aquelas, graças a Deus, né, que adoram a leitura, mas tem muitas que não gostam. Então a gente sabe que essa disciplina, ela, há muitos anos ela vem sendo desvalorizada, né, dentro da escola, né, principalmente no ensino fundamental, e vai se levando para também essa desvalorização para o ensino médio, né, quando o aluno tem que decorar apenas data, período histórico, né, a historicidade, e não lê o texto na íntegra, lê enxertos, trechinhos, né? Sabemos muito bem disso. As aulas ficam desmotivadas, né? Desinteressantes, né? Porque não significa, não tem significado aquele excerto de texto, né? E a literatura ela é muito importante para uma descoberta de identidade, pela busca de autonomia, né? Criar esses vínculos afetivos, né? E a partir dela a gente tornar essas crianças participativas nesse meio, tanto no meio escolar quanto no social, certo? Vamos ver qual é a outra pergunta que temos. Quais os benefícios do uso dos recursos tecnológicos para o ensino de literatura, pensando nesses alunos conectados com esse universo digital? Como integrar essas novas formas de ensinar literatura, buscando o letramento do aprendiz e com isso sua identidade e consciência social? Então, de que forma que a gente pode usar esse recurso tecnológico nas aulas de literatura? Que recursos são esses? Aí eu pensei no uso do data show, né, que hoje é muito viável porque quase todas as escolas têm, né, o data show. Mas não tem data show, mas quase todos os alunos têm um celular, um tablet. É difícil que o aluno que não tem. Mas não tem, mas uma televisão será que não tem? Né, um pendrive? Né, geralmente tem. É difícil uma escola não ter, né? Por mais problemas que tem, é difícil não ter, tá? Mas nem que seja uma televisão, né, para colocar um pendrive, para passar alguma coisa na TV, como um audiovisual, certo?
Deixa eu ver, eu já li aqui, né? E a terceira questão: como trabalhar de maneira prazerosa com a leitura e o diálogo com outros textos e suas múltiplas linguagens? Então, diálogo com outros textos. A gente pensa então em Bakhtin, né, no dialogismo dele, né, que ele fala muito. E esses outros textos e as múltiplas linguagens não se refere apenas a texto escrito, também temos o texto visual, né? Toda a simbologia que vem por trás também, principalmente de charge, de tirinha, né? Que a gente vai usar nessa aula também, tá? Conforme os autores Ferro e Bergman, em 2013 eles falaram que para que o professor não se limite ao livro didático, por mais que esse seja um recurso por excelência, atualmente dispomos de uma gama de aparatos tecnológicos para auxiliar o docente dentro da sala de aula, para proporcionar o compartilhamento de saberes entre professores e alunos. Né? Porque o que a gente percebe é, embora vamos dizer que a escola tem um data show, às vezes ele fica dentro do armário, né? Porque os professores preferem ainda aquele hábito antigo, né? De usar a muleta do livro didático. Ele é um recurso por excelência, tá pronto ali, né? O professor tem o livro dele também já preenchido, não tem nem como errar, né, na resposta. Só que apenas ele, eu acho que torna a aula muito enfadonha, né? Sabendo que esse aluno, né, tem essa gama de aparato tecnológico aí, só lendo né, o livro todos os dias e respondendo, né? Parece que a gente está voltando para aquela escola tradicional, né? Então, acho que há necessidade, sim, do uso desses aparatos, nem que seja uma vez na semana, duas, né? Que o professor veja essa aula, né? Como uma possibilidade para melhorar esse compartilhamento de saber com o aluno, né? Dentre esses novos instrumentos facilitadores do trabalho pedagógico, destacaremos então o uso do audiovisual. Então a gente vai usar o cinema, filmes, né? O dialogismo com outros textos para perpetuar o hábito da leitura significativa nas aulas de português. Lembrando que para tornar os alunos bons leitores e desenvolver muito mais do que capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura, a escola terá que mobilizar os alunos internamente. Pois, vamos ver por quê. Conforme o PCN de 97, aprender a ler e também ler para aprender requer esforço. Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los confiantes, condição para poderem se desafiar a aprender fazendo. Uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica. Uma prática de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica eficiente. Então, há necessidade, né, que o aluno sinta desejo de ler, né? Então a gente precisa ensiná-los a ler. O PCN deixou muito bem claro isso. Deixa eu tomar um golinho d'água que eu tô com a garganta seca, gente. Vamos lá. Cagliari, em 95, discorre que é muito mais importante saber ler do que escrever. O melhor que a escola pode oferecer aos alunos deve estar voltado para a leitura. Se um aluno não se sair muito bem nas outras atividades, mas for um bom leitor, penso que a escola cumpriu em grande parte sua tarefa. Então aí você pensa da grande importância, a necessidade do incentivo da leitura. E a leitura infantil, ela sempre começa pela leitura de livros literários.
aqueles livros, né, das obras cânones que a gente conhece. Não, é os livros literários mesmo, infantis, para sua própria faixa etária, né? Tem que ter a idade certinha, a gente tem que saber também escolher o livro para o aluno, né? Qual a importância da literatura e do letramento para o ensino fundamental? Então vamos responder a essa questão. A literatura é vista na escola como um apêndice da disciplina de língua portuguesa. Isso é uma grande verdade, cuja didática se restringe à simples leitura no ensino fundamental ou reduzida à história literária no ensino médio. Geralmente é reservado para essa disciplina uma lamentável carga horária de apenas uma aula, no máximo 2 por semana, né? Isso daqui, ó, é realmente verídico, né? É apêndice da disciplina, porque você muitas vezes pega um textinho literário para aplicar apenas a gramática em cima do texto, não se discute o texto, né? Nem ao menos quer saber se o aluno entendeu o texto. Só vai a cata de erro ortográfico, não é uma verdade? E em cima ali algumas questões gramaticais, né, para o aluno fazer. Então é muito triste saber que uma disciplina tão importante, né, para o aluno é fadada ao fracasso, com uma carga horária também lamentável, né, de 1 ou 2 aulas por semana. E reduzida a leitura no ensino fundamental, o aluno lê por ler, né, ou se não, como eu já tinha comentado antes, né, o aluno ali do ensino médio tem que decorar a data e a história literária ali está pronto, né, e uns excertos ali de texto, uns trechinhos de texto que o aluno lê ali do texto literário, mais ou menos vai descobrir de que obra de que se trata. Segundo alguns estudiosos, o ensino de literatura com perspectiva apenas na historiografia literária, aliada à falta de leitura dos textos literários, são em grande parte os responsáveis pela desvalorização dessa disciplina na escola. Não sou eu que estou falando, ó, são os estudiosos críticos de literatura. Para Taide, 2002, a literatura ela é leitura. Em vez de ler sobre, o estudante lê a própria literatura. Não se lê Machado de Assis, lê-se o próprio. Isso foi a Taide que falou, né? Para ver que não é apenas ler um texto, é ler o significado que está intrínseco em cada página da obra de Machado. Desta forma, é inconcebível pensar no ensino de literatura dissociado da leitura integral das obras literárias, independentemente do tamanho da mesma. Sem a leitura, não há apropriação do saber e não vai se tecer o significado. Então, como você vai significar uma obra literária se você lê excertos da obra, lê trechos da obra, só para saber o nome dos personagens, né? Ou de que época é a obra, de que se trata, não é mesmo? Historicamente, o ensino de literatura no Brasil vem se cristalizando a partir de práticas oriundas do século XIX, desde o século XIX. Com base nos estudos de Cereja, de 2005, essa tradição do ensino de literatura copiada até os dias atuais foi amparado pelo contexto positivista da época e pela própria legislação vigente, visto que a historiografia literária tornou-se nesse período do século XIX e XX a única referência para inúmeras gerações de professores que aprenderam e ensinaram com essa abordagem, sem ao menos pensar em outra forma de ensino de literatura. Então, quem nasceu em 1900 e eu estou pensando assim na minha época, 1960, 1970, 80, né, até os anos de
1990 por aí, 2000, né? Então, era ensinado desta forma, historiografia literária. E a gente vê até hoje, né, em 2020, a gente vê muita professora de literatura, né, ou apenas dá o livro, vá na biblioteca, todo mundo vai, pega o livro, leva para casa, e daí na outra semana vai na biblioteca, pega o livro, traz para casa. Nem sequer pergunta se o aluno leu o livro, o que entendeu do livro, qual a parte que mais gostou do livro, qual o tema que traz o livro, que abordagem traz, o que você achou. Não, é só leitura por leitura. Isso no ensino fundamental. E no ensino médio, né, é um livro talvez no ano inteiro, né? E às vezes muito pouco é feito, talvez só para aplicar uma prova, um trabalhinho, e deu. Né? Não existe discussão dentro da sala de aula. Isso é muito triste. Por isso que a literatura está fadada ao fracasso. Né? Com uma porção de meios tecnológicos, muito poucos são os alunos que vão ler um texto sabendo que não vai ser cobrado absolutamente nada, né? Que não vai ser feito nenhum trabalho significativo em cima daquilo. Então, para que ler, né? Vai no resumão, né? Quantos alunos a gente sabe que vai no resumo para fazer esse trabalho que os professores pedem, né? Sem ter significação nenhuma, sem ter profundidade nenhuma na leitura. Vamos para o próximo slide. Cosson, em 2006, expõe a atual situação do ensino de literatura nas escolas brasileiras de forma muito clara, dizendo que, de acordo com o conteúdo, as atividades desenvolvidas oscilam entre dois extremos: a exigência de domínio de informação sobre a literatura e o imperativo de que o importante é que o aluno leia, não importando bem o que, pois a leitura é uma viagem, ou seja, mera fruição, que é o que acontece com o ensino fundamental. Né? Então, não importa o que ele lê, tem que ler. Né? Mas não é bem assim. Uma leitura sem significação, né, vai ser só uma leitura de códigos. Né? E a gente tem que, desde o princípio, né, desde que a criança é pequena, lá na tenridade, pequenininho, entrando lá no prézinho, né, na educação infantil, ela já venha sendo exposta a uma leitura mais prazerosa e significativa, né? Que o professor, o tempo todo, traga para ela novo conhecimento e ela também transmita o que ela está compreendendo sobre aquilo, o que ela imagina. Não pode ser apenas ler por ler. Como vimos, então essa disciplina de literatura ela está passando por esse processo de depreciação por causa desses métodos, né, tradicionais adotados por professores e também pelas escolas. A realidade brasileira do ensino de literatura desestimula o aluno, que se torna vítima desse processo educativo, que impõe o que deve ser lido, a fim de cumprir com as metas estipuladas pelos planejamentos escolares. E muitas vezes impede o mediador de eleger textos que considere favorável ao desenvolvimento então de seus alunos e motivadores para sua classe, buscando então com isso o letramento literário desses alunos. Né? Então, às vezes porque o planejamento lá escolar, o professor ou a própria direção, né, escolheu lá 3 livros no semestre, você vai ficar, no ano, vamos dizer, né, vai ficar, como se diz assim, com aqueles 3 livros para debater o ano inteiro. Né? Ou pode até ir na biblioteca, o aluno pega o que quer também na biblioteca, só que não é discutido nada, é uma leitura, muitos nem leem, levam para casa, porque não é, é uma mera fruição, não importa. Sabe? Então não é discutido, não tem significação nenhuma, né? Então, conforme Cândido, a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade,
porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Então, Cândido nos trouxe essas belas palavras para dizer que podemos ser mutilados por não lermos a literatura como deveríamos. Aí você imagina um professor, né, que na sua formação não recebeu uma crítica literária, não leu, né, uma crítica de Cândido, e que acha que literatura é apenas fruição, que não tem sentido ficar lendo Simão de Texto, é codificação só de código, né, aprender a ler e escrever é o mais importante, né, o professor alfabetizador, né, esse alfabetizador ele não está humanizando as crianças, né, porque há necessidade de mostrar a elas essa visão de mundo, né, essa humanidade em que a leitura pode nos proporcionar, né. O estudioso ainda nos diz que negar a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade, pois a literatura pode ser um instrumento consciente, olha só do que? De desmascaramento, pelo fato de focalizar situações de restrição dos direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro, ela tem muito a ver com as lutas pelos direitos humanos. Agora me veio na cabeça o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? Então a literatura desmascara situações de restrição de direito, negação deles, a miséria, a servidão, né? A gente vê aqui os retirantes nordestinos, né? Toda aquela situação de desrespeito com o ser humano. Então é isso o que a literatura nos mostra, ela nos proporciona a gente entender a partir do olhar do escritor, né, a nossa sociedade. Então vamos para... sim, eu trouxe aqui um vídeo do Cândido. O Cândido ele faleceu em 2017, faz pouco tempo. E ele é um dos maiores intelectuais assim da história do Brasil, né? Um crítico literário formidável, sociólogo, professor da USP. Ele é uma das principais referências na área da cultura, né? Muito inteligente, muito humano. E eu vou colocar aqui uma entrevista dele, mas é só um pedacinho para vocês ouvirem ele falando. Muita gente não conhece, alguns estudantes ainda não tiveram contato com ele, né, com as obras dele, com as críticas literárias, mas é interessante vocês prestarem atenção. É bom colocar o fone, quem não colocou um fonezinho, coloca um fone, que daí vocês vão escutar direitinho o que ele fala, ok? Prestem bem atenção. Eu acho que o problema do direito à literatura tem um ponto de partida, é o meu ponto de vista. É que a literatura é uma necessidade universal, experimentada em todas as sociedades. Desde as que nós chamamos primitivas, até as mais avançadas, o homem tem necessidade de efabular, a efabulação, porque é uma espécie de complemento da vida. E essa efabulação, como dizia Goethe, o homem entra na literatura, quando sai dela, sai mais rico e compreende melhor o mundo, entende melhor. Frequentemente a pessoa não tem noção disso, porque se passa nas camadas do inconsciente. Mas ele lendo poesia, vendo história de fada quando é menino, vendo romance quando é grande, aquilo vai se armazenando nele e vai enriquecendo a maneira dele ver. Sem querer, quando ele vê a realidade, ele está vendo as coisas que ele viu na ficção. De maneira que a criação ficcional nos integra. Ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo, da nossa maneira de ser. Se ela existe em todas as sociedades,
Se ela é uma necessidade fundamental, ela é um direito de todo homem. Agora, o problema do ponto de vista social é que, com a sociedade iníqua que nós temos, tudo é muito mal distribuído. Tudo é muito mal distribuído. Então, formam-se, é claro, os diferentes tipos de literatura. Certos tipos de literatura não são acessíveis ao homem muito rústico, mas ele tem a literatura dele, que nós chamamos com o nome de folclore. Temos a literatura dele. Uma sociedade que a gente imagina, uma sociedade bem organizada, com todos os produtos da literatura, em todos os níveis, seriam acessíveis a todos os grupos e classes sociais. Certamente, eu pessoalmente, estou convencido de que a literatura melhora muito o ser humano. Seja a história de tartaruga, seja a história de coelho, seja a história da corrida da tartaruga com o coelho, seja isso, até os irmãos Karamazov e Dostoiévski. Tudo isso enriquece muito. Enriquece porque ensina a ver a vida de alguma maneira. O fato é que eu não conheço ninguém que tenha passado pela literatura, desde o folclore até Camões e Dostoiévski, que isso não resulte em enriquecimento próprio. Então eu acho que uma das coisas mais importantes da sociedade, uma sociedade que nós imaginamos, uma sociedade ideal, seria assegurar não só os meios materiais de vida, mas assegurar a possibilidade de ter acesso a todos os níveis de literatura. E é uma brutalidade social fazer com que uma pessoa cresça e viva sem ter capacidade de ler Machado de Assis ou ler Dostoiévski. É uma privação, é uma mutilação a que a sociedade, de modo que, para mim, o direito à literatura deságua na justiça social. O direito à literatura deságua na literatura acessível a todos. Eu termino citando uma coisa muito interessante que a professora Maria Vitória Benevides me contou, e que eu cito no meu ensaio. A Prefeitura de Milão, há muitos anos atrás, a Prefeitura de Milão conseguiu que os industriais dessem 1 hora livre, 2 horas livre por semana aos operários, para eles fazerem o que eles quisessem. Certo de que eles queriam passear. Eles pediram para se aperfeiçoar no estudo da língua, para eles lerem certos livros. Uma coisa muito bonita, eu li quando era muito moço, eu tinha 15 ou 16 anos, eu li numa revista francesa chamada Europe, que existe até hoje, que um escritor chamado Jean Guéhenno, que eu conheci pessoalmente aqui em São Paulo, estava muito em moda no começo dos anos 30, a literatura proletária, a literatura para o operário. E nos dizia, não há literatura para o operário. Tem qualquer literatura, por que uma feita por operário? Por que discriminá-la? Então ele fez uma experiência. Ele pegou e deu pessoas rústicas que moravam no bairro dele para ler a literatura proletária que estava se fazendo na Rússia naquele tempo. No romance. Eles devolveram, era muito chato. Aí ele deu Balzac, Zola, Stendhal, eles adoraram. Sim. Porque ele foi vítima de um pecado de orgulho. Ele achou que para o pobre precisava literatura feita para o pobre, enquanto que o pobre queria boa literatura. Com isso eu termino. Tá bom? Viu que lindo? Eu acho maravilhoso. Então, assim, eu anotei aqui, ó, que ele fala, literatura melhora muito o ser humano, né, que ele vinha falando. Ensinar a ver a vida de alguma maneira. Então, a importância dela. Ensina, desde que seja contos de fadas, as fábulas, ensina a ver a vida de alguma maneira. Enriquece, enriquecimento próprio, né, isso tudo ele falou ali. Né? O princípio que a gente percebe da fala dele é da não discriminação, da igualdade, pelo acesso a todas as literaturas.
né, que eu achei assim, muito importante. A necessidade humana de fabulação também, que ele fala ali, ó, que ele diz que um sonho acordado das pessoas humanas, né, essa fabulação. Isso daqui é um dito dele, mas não é, ele não fala aí nessa entrevista. Isso aqui foi de um livro que eu peguei. Literatura afirma o bem e o mal. É indispensável para a formação do ser humano, né? Instrução da personalidade está ligada à alta cultura e à mais simples realidade mais complexa, né? Então a gente sabe que ele defende muito Castro Alves como sendo os cânones, né? Porque é um poder mesmo de obra, é lindíssimo, né? E também tem aquelas obras literárias que é para os mais pobres, né? Que também já é um cânone, que é de Victor Hugo. Quem não leu, né? Os Miseráveis de Victor Hugo. Victor Hugo que dá a voz, então, a quem não tem voz, né? Temos também Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que eu citei anteriormente, né? Que fala desse sertanejo, da pobreza, da miséria, da maneira como ele se via, né? Perante todas as intempéries da própria vida, né? Cadelinha Baleia, quem nunca leu Vidas Secas tem que ler, né? Dá voz até para Cadela Baleia. Então, é uma reflexão que a gente faz política, jurídica e literária para poder se entender, então, nesse mundo. Então, é de grande importância. Estou tentando mostrar para vocês a importância que é e o quanto se mutila uma criança quando você a impede de fruir, né, dessa fruição e de significar esse livro junto com ela, de caminhar o seu pensamento, né, para que ela possa entender não apenas o código que está escrito ali naquele papel, mas também a significação, o que o autor quis de uma certa forma passar, né, para aquela criança, para aquele adulto, para aquele jovem. Né? Então, por isso, entendemos que essa construção de conhecimento adquirido pela leitura literária é uma aprendizagem para toda a vida. Não se conclui na escola, pois ela se renova a cada leitura. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que um livro que eu li há 10 anos atrás, se eu for ler novamente esse mesmo livro, com certeza eu vou ter uma outra visão dele, né? Por causa dessas tantas leituras anteriores que eu tive até chegar na leitura nova desse livro, né? A gente vai se reconstruindo, né? A gente não é engessado, não somos seres engessados, né? Com cada leitura que a gente vai fazendo, tanto desse mundo de letras quanto desse mundo social que a gente vive, essa leitura dessas realidades que são impostas para nós a todos os dias, né? Então, a nossa visão, ela vai mudando muito. Então, a mesma leitura, por mais que você faça do mesmo livro, né, ali 10, 15 anos, você vai representar uma nova visão, né, uma nova realidade. Então, vamos continuar. Revelando assim o caráter interativo da leitura, isto é, a cada nova leitura, uma nova apropriação de conhecimento, um diálogo que mantemos com o mundo e com os outros, pois somamos à leitura os nossos conhecimentos de mundo e partilhamos deles enquanto seres que vivem em uma sociedade. Então, para fechar, isso que eu estava falando. Vamos para o próximo. Olhe para baixo para me achar certo. Dentre as 6 competências específicas de linguagem, o documento da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para o ensino fundamental cita que a 5ª competência se desenvolva o senso estético do aluno para, então na 5ª competência da BNCC, reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Então aqui, ó, ele fala dessa competência para esse senso estético, principalmente, como eu estava falando aqui, ó, o princípio da não discriminação e da igualdade, né? Por mais que você leia uma obra e não se identifique, né, com ela, eu acho desnecessário, né, você criticar a ponto de diminuir aquela produção artística, né? Então, para você não serve, mas talvez para outra pessoa serve, né? Tem muitas literaturas que o pessoal diz que são literaturinhas, né? Porque não gostam da forma como o escritor escreveu, não gostam do assunto que trata, né? Acham de menor valor estético, né? Mas é o que diz aqui, ó, reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações. Então inclui também essas diversas leituras que fazemos tanto da obra, né, quanto do mundo em si. Ok? Então vamos para o próximo slide. Um dos objetivos do ensino da língua portuguesa é valorizar, segundo o PCN, a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capaz de reconhecer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos. Então aqui, ó, é fruir com certeza. A gente tem que querer ler, a gente tem que fruir, né? A gente tem que reconhecer a literatura, né? Toda essa parte estética que compõe cada escritura, né? E esse acesso aos mundos que ela nos possibilita, a gente pode fazer, principalmente na língua portuguesa, nessa disciplina, né? Diversos objetivos e jamais esquecer de que não é apenas o ortográfico, né? Não reconhecer apenas um adjetivo, cite um substantivo, né? Onde está o plural, né? A gente tem que reconhecer, fazer com que o aluno entenda o que realmente foi escrito ali, para que foi escrito, para quem você acha que serve essa mensagem, do que se tratou, né? Então, a literatura, como diz Cândido, ela melhora muito o ser humano. Então, para que aquele texto foi construído? Você conseguiu perceber do que foi tratado o tema? Né? Que impacto social esse tema tem para os dias de hoje? Qual foi a função desse texto, né, que hoje estamos trazendo para a sala de aula? Então, fazer o aluno, direcionar o olhar desse aluno para que ele construa o conhecimento junto do professor e junto dos demais também. Sendo assim, a literatura não é cópia do real, nem puro exercício de linguagem, tampouco mera fantasia que se asilou dos sentidos do mundo e da história dos homens. Olha que lindo! Se tomada como uma maneira particular de compor o conhecimento, é necessário reconhecer que sua relação com o real ela é indireta, ou seja, o plano da realidade pode ser apropriado e transgredido pelo plano do imaginário, como uma instância concretamente formulada pela mediação dos signos verbais, ou mesmo não verbais, conforme algumas manifestações da poesia contemporânea. Então aqui fala, né, da apropriação que o aluno faz dessa realidade, mas a gente tem que dizer para eles que essa realidade ela está sendo posta num texto, né, que esse texto ele é ficcional, né, e que a partir dessa ficção você percebe as outras realidades sociais que existem ao seu entorno. Então,
E quando fala aqui de signos verbais ou não verbais e da poesia contemporânea, eu acho que eu trouxe aqui, vamos ver se está aqui, isso, a poesia, o poema Xícara, né, que são outros tipos de poesia, né, por causa desse signo. Conforme vai se construindo a poesia, se constrói juntamente o tema de que se trata a poesia, né, através desse desenho de uma xícara. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Né? Então, uma poesia. Fábio Sexugi. Dando continuidade à nossa discussão, vemos a necessidade de esclarecer o que significa a palavra letramento. Eu já falei que a gente quer chegar no letramento do aluno. Já que nosso objetivo é discorrer sobre metodologias para se chegar ao letramento literário do aluno e, consequentemente, ajudá-lo a entender a noção de cidadania, construindo sua identidade a partir, né, desse letramento literário, construir a sua identidade e sua autonomia. Identidade no sentido de como eu me vejo nessa sociedade, a partir da leitura que eu faço desses textos. Vamos ver. Kleiman, em 2005, faz uso das palavras de Paulo Freire, pois, segundo ela, Freire utilizou o termo alfabetização com um sentido próximo ao que hoje tem o termo letramento, para designar uma prática sociocultural de uso da língua escrita que vai transformando ao longo do tempo, segundo as épocas e as pessoas que a usam, e que pode vir a ser libertadora. Então, letramento como uma prática social. Então, a prática social da leitura de um texto literário. Nesse sentido, Freire esperava que o discente, por meio do processo de leitura, despertasse uma consciência reflexiva e crítica, assim como esperamos hoje dos alunos que esses vejam a relevância, atribuem significado às leituras que realizam do mundo e da palavra escrita. Então, essa prática sociocultural nesse mundo, né, de palavras escritas, né, porque a gente vive num mundo cheio de leitura e de palavras escritas, né, e as leituras também que fizemos desse mundo. Então, a necessidade, então, de despertar, então, essa consciência reflexiva nesse aluno, reflexiva e crítica a partir dessa leitura libertadora, certo? Vamos para o próximo. Segundo a autora, o letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos sistemas da escrita nas sociedades, ou seja, o desenvolvimento histórico da escrita, refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas, como é o caso atualmente, né? Como a alfabetização universal, a democratização do ensino e o acesso a fontes aparentemente ilimitadas de papel e o surgimento da internet. Então, todo esse processo de desenvolvimento e o uso desse sistema de escrita, né, que ele foi a cada ano, né, se tornando mais universal, né, como fala, ilimitado de papel e surgimento da internet, né, que é uma fonte que não se acaba. Né? Hoje em dia a gente vive nesse mundo conectado, esse mundo globalizado, correto? Portanto, o letramento vai além de aprender a ler e escrever, né, de codificar o código, né? E sim dar o sentido, a significância a todas essas práticas sociais de leitura e escrita, condição essa necessária para que se exerça a cidadania, né? Quando eu começo a refletir, a criticar todas essas leituras, né? Eu começo a exercer o meu papel de cidadão no mundo. Deste modo, consideramos que para haver o letramento literário seja imprescindível que o aluno, desde cedo, seja estimulado a ler os livros infantis, variedades de gêneros textuais, e que os mesmos dialoguem com outras formas de linguagem,
como cinema, artes plásticas, teatros. Então, é munir esse aluno, né, dessas várias linguagens que existem nesse mundo. Né? Então, é muito importante para que haja esse letramento literário, que essa criança ela consiga entender o significado desses textos na prática social, no seu dia a dia. Então, quando a gente fala nesses vários gêneros textuais, às vezes é uma bula de remédio, né, uma receita de bolo, a gente tem que significar, não é dizer receita de bolo, não, é levar o seu filho para fazer o bolo com você, ele entender para que serve, né, socialmente aquele gênero de receita de bolo, né, para que serve uma bula, né, mostrar para ele onde é que está a indicação, como é que faz para tomar o remédio, isso que é importante, correto? Uma placa de trânsito, olha, está escrito pare, tá vendo? É uma linguagem que não é verbal, né? É um símbolo, mostrar para ele os símbolos da nossa língua. Então, essas várias linguagens, né? Apresentar para eles as artes plásticas, né? Nós temos tantos autores renomados, né? Então, mostrar para eles essa variedade, o teatro, o cinema. Então, tudo isso é importante. Esse meu fone cai toda hora. Deixa eu botar aqui de novo. Vamos seguir. Para que essa leitura possa se tornar significativa para a vida escolar e social do sujeito, o estímulo familiar, juntamente com o trabalho do professor, ele é imprescindível. O docente deve acompanhar o progresso e a fruição do aluno. Porém, essa tarefa ela não é simples. Compete ao professor motivar e guiar o seu aluno nessa prática para que ele crie o hábito pela leitura. É muito importante o hábito de ler. A criança que tem o hábito de ler, ela não vai achar ruim trazer um livro para casa para no outro dia ser discutido em sala de aula, ou em sala de aula o professor apresentar o livro para eles, né? Então, essas crianças elas irão achar prazeroso aquele momento, né, em contato com o livro, né, em contato com a significação que tem por debaixo daquele código, né? Tudo isso o professor ele vai trazendo, ele vai ensinando, ele vai acompanhando esse progresso, o progresso dessa fruição que tem que ser prazerosa para o aluno. E questionando, fazendo ele refletir, fazendo ele saber também criticar, dar a sua opinião. É para isso que serve um professor de literatura dentro da sala de aula. Por isso não precisava de professor de literatura, só a biblioteca. Passa lá na biblioteca, pega e vá para a sala de aula, leve para casa, depois entrega na biblioteca, né? Segundo Cosson 2006, uma simples atividade de leitura, olha o que Cosson falou. Uma simples atividade de leitura não é significativa para o aluno, por isso o aluno necessita de intervenção na leitura. Neste caso, o papel da escola é ensinar o aluno a ler e interpretar, fazer uma reflexão sobre o que leu e posicionar-se diante da obra literária, identificando e questionando suas leituras, afirmando ou retificando valores culturais. Então, aí você tem uma ideia da necessidade, né, desse professor interagir junto com os alunos para que eles aprendam a ler, aprendam a interpretar a leitura. Além disso, Paula e Silva salienta a necessidade que durante a leitura de uma obra é importante que os alunos socializem entre si o que estão lendo. Suas impressões são muito importantes e incentivarão outros colegas a ler. E, além disso, é importante que o professor leia em voz alta e com entonação a obra estudada. Não necessariamente em todas as aulas, pois essa atitude do docente servirá de exemplo e motivará a leitura dos alunos. Então, Paula e Silva aqui, ela fala da importância, né, de que os alunos se socializem, eles conversem sobre a leitura, né? Então, muito bacana aqueles projetos que a gente faz em sala de aula, né? Que a gente traz a maleta de leitura e depois leva para casa, você lê com, né, com seus pais ou lê com seu irmão, né?
socializem em casa, depois você traz a obra para a sala de aula, no dia lá marcado, e cada um expõe o seu livro, e aquela mala, ela vai, cada livro daquela maleta vai circulando dentro da sala, né? Então, e todos os alunos acabam lendo todos os livros, e todos comentam e fazem as suas reflexões, né, fazem suas críticas, né, orientadas pelo professor. Então, é muito bacana. Então, vamos ver. Segundo o PCN, mais de 2002, neste novo século, a vida do jovem está cada vez mais marcada pela leitura de imagens e palavras cujo suporte é a mídia eletrônica. Então, a gente tem TV, tem o vídeo, tem cinema, tem computador, né? Hoje a gente tem celular, que isso aí foi em 2002, né? Então tem muita mídia eletrônica aí, provocando novas maneiras de constituir-se como leitor e escritor, assim como novas formas de estar neste mundo marcado pela cultura tecnológica, de compreendê-lo e interferir nele. Então a necessidade desse professor, do prof, né, trazer também essa mídia, esses novos suportes para dentro da sala de aula, né? Exatamente por causa que esses jovens, né, eles estão cada vez mais antenados, né, para essas novidades, e eles se sentem atraídos, né, por tudo que é tecnológico, por todos esses aparatos modernos, correto? Então, é muito interessante trazer para a sala de aula, sim, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, na última aula, na nossa sequência didática. Tá? Essas novas formas de constituir-se como leitor, como se refere o documento então citado, PCN, concretizam-se por meio das várias leituras que são proporcionadas pelas novos suportes tecnológicos, cada dia mais presente então na vida cotidiana desse aluno. Né? São várias leituras. Então, essa aqui, ó, é a realidade que nós desejaríamos, né? Desejamos muito uma escola. Essa aqui tem cada aluno tem o seu aparato, né? Tem o seu, não sei se é um tablet ou um computador, notebook, né? Acho que é um tablet. Cada um com seu fone, com seu tablet. Então, essa aqui é a escola que a gente deseja, né? Para os nossos alunos. E essa aqui embaixo é a realidade que nós temos. São salas lotadas, né? Até que essa daí tá bonitinha, o piso tá bonito, tá muito pintadinha, né? E a grande maioria das nossas salas de aula não é assim. Eles nem piso direito tem, né? As paredes são sujas, são pintadas, né? São escritas, até pelos próprios alunos também que depredam, não cuidam também, né? O ambiente escolar. As classes aí eu poder ver, tem classes muito velhas, né, enferrujadas, dá um perigo até de pegarem tétano, né? Então é bem complicado, mas essa é a nossa realidade, não essa de cima. Essa de cima talvez em alguma escola particular, né, muito cara, vamos dizer assim, para cada um ter o seu aparelhinho em cada mesa, né? Vamos passar. Ah, tá certo. Então, gente, essa foi a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Falamos um pouco, então, do ensino de literatura, das escolas tradicionais, né? De como é importante o acesso à literatura, né? Desde o ensino fundamental, né? Para instigar esse aluno mesmo, para que ele aprenda a ler com prazer, com vontade, ser crítico, ser participativo, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco do letramento literário, acho que vamos continuar com o letramento, tá? E vamos dar continuidade, então, ao resto dos assuntos nas próximas aulas, tá? Então, vou passar aqui os slides novamente. Quero agradecer a vocês por essa oportunidade e que as próximas aulas sejam até melhores, que hoje eu tô com minha garganta aqui um terror, tá?
Então, eu acho que era isso, ó. Abordamos então sobre o ensino tradicional de literatura, a importância de uma metodologia então mais significativa, né? E vamos discorrer sobre a possibilidade então nas próximas aulas de trabalhar então com o texto literário de maneira semiótica e dialógica. Nas próximas ainda falta a gente falar sobre isso, né? O uso então dessas novas tecnologias, os vários gêneros textuais dentro de uma aula de literatura. Depois, na última aula, a gente vai apresentar então a proposta de trabalho com o livro Menina Bonita do Laço de Fita, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima aula, tá? Um abraço, fiquem bem.